Lucas, o capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo, vou lançar os olhos, curva a tua cabeça, nós vamos orar. A minha prima Cleide, mãe, meus pesos. A gente viu aí, a pastora tá falando aqui, eu comi bronha aí, eu não lembro se eu conheço, mas um pêsames a todos aí da família Herrera que estão vivendo este luto aí, né? Feche teu olho, curva a sua cabeça, vamos levantar a nossa voz em oração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi lida e vai ser ministrada nessa noite. Que o Senhor me tome a boca do profeta, e que o Senhor me use poderosamente nessa noite para falar no coração dos teus filhos. Que o conhecimento humano acabe, que a sabedoria humana termine, e que somente a sua voz seja ouvida neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu tô torto aqui, rapaz. Eu vou dar uma puxada para cá. Aí. Irmãos, hoje eu quero falar, é simples, mas que é uma verdade que as pessoas às vezes confundem, não entendem. Ô, irmã Regina, boa noite. É Regina Célia, né? A Regina, a paz do Senhor Jesus. As pessoas às vezes têm uma verdade bíblica implícita e às vezes as pessoas às vezes elas confundem, irmãos. Existe um princípio bíblico. Este princípio, a Cida está colocando, é minha prima da sua mãe, pastor Tiago, a Cleide. Às vezes a família cresce, a gente perde um pouco do contato, né, Cida? Mas Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Existem alguns princípios bíblicos que eles não podem ser quebrados, rompidos. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, um princípio bíblico claro é que nós começamos o Pai Nosso adorando e terminamos ele adorando. Porque quando nós entramos na presença de Deus, a adoração é que abre os céus. A adoração é que muda tudo. A humilhação, reconhecer que Deus é Senhor. Nessa passagem que nós acabamos de ler, e todos conhecem essa passagem, que fala acerca da pesca maravilhosa, o chamado dos primeiros discípulos, você vai ver que Jesus ele está ali e uma grande multidão está pressionando ele não está conseguindo falar, ele não está conseguindo respirar. Irmão, é como você vê hoje uma celebridade andando na rua, sei lá, uma pessoa dessas famosas, e a multidão fica ali, e se ela quiser dizer alguma coisa, é necessário que ela suba num lugar mais alto, mais elevado, separado, para poder falar. E na verdade, Jesus estava usando até, isso aqui já é um pouco de geografia, até a geografia do lugar, para que a sua voz disseminasse melhor aquilo que ele estava dizendo. Então ele falava, aquilo ecoava de maneira que todos podiam ouvir. Mas Jesus então ele vê um barco e ele pede o barco emprestado. E ele pega e sobe no barco e ele prega. Meu irmão, sabe, a mensagem, já vou entrar na mensagem aqui. Hoje não tem enrolação, não tem introdução. A mensagem vai ser breve. Hoje talvez a live acabe até mais cedo. A mensagem de Jesus ali, ele prega. E aí ele desce e ele dá uma palavra para Pedro. Irmão, escuta. O milagre só vai acontecer na vida de Pedro depois do culto. O milagre da pesca maravilhosa só vai acontecer depois do culto. Depois que Pedro pega aquilo que é dele, que é o barco, que não tinha rendido nada, e oferece ao Senhor. Eita! Quando você vai no culto, escuta o que eu
eu estou dizendo. Num fim de semana, num domingo, e você chega lá naquele culto e a sua semana foi terrível. Não frutificou nada. Domingo, culto da Igreja Livres. Você teve uma semana terrível. Não produziu nada. Tudo que você tentou fazer não deu certo. Foi só paulada na cabeça. Só estresse, só nervoso. Aí você fala, mas eu vou oferecer isso para Deus. Era isso que Pedro estava oferecendo. Ele tinha tentado pescar a noite inteira. E não tinha pegado nada. Aquele barco lembrava da frustração de Pedro, o fracasso dele. Porque Pedro era pescador e o maior fracasso para um pescador é não pegar peixe. E ele oferece o fracasso. Ele oferece tudo o que ele tem. Ele cede a Jesus. Ele entrega a Jesus. Eita, isso aqui é forte. E depois do culto, depois que Jesus dá a palavra, escuta, presta atenção no que eu vou dizer. Depois da palavra, é que o milagre acontece. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Tem gente que já não tem mais pique, não assiste live. Ah, pastor, eu estou precisando ir no culto. Meu irmão, eu entendo. E deixa eu te falar uma coisa. Que essa chama esteja acesa no seu coração. Porque depois do culto, depois da palavra, depois da ministração, depois que você entregar no Senhor, no altar do Senhor, na casa de oração, toda a tua frustração, todos os teus medos, as tuas angústias, o teu cansaço, que muitas vezes as pessoas falam, puxa, domingo, culto domingo à noite, não é antiprodutivo? A gente chega lá cansado da semana, do fim de semana. Irmão, nós vamos lá entregar tudo para Deus. Entregamos tudo para Ele, porque depois da palavra, depois do culto, vem o milagre. Eu estou profetizando para você, querido. Breve voltaremos os cultos presenciais. Talvez você não tenha condição de ir, você vai ter que continuar no online. Mas não perca. Para tudo o que você está fazendo. Preste atenção no culto. Ah, mas é live, é culto. Ah, mas é culto. Porque o culto tem que ser você com Deus. Então, escuta o que eu vou dizer. Se você... Meu Deus, o que eu vou dizer aqui é forte. Se você estiver assistindo esta live, fazendo comida, sei lá, fazendo o quê, sem prestar muita atenção na live, é a mesma coisa de você estar assistindo uma live de sertanejo, de fazer bombom. É a mesma coisa. Mas se você para tudo, pega a tua Bíblia, o teu coração tá tombado diante de Deus, e você tá falando pro Senhor, Senhor, eu tô cansado, porque hoje o dia foi pesado, mas é tudo pro Senhor agora. Ah, mas vamos jantar para ir adiantando. Não. Eu janto depois ou antes da live. Antes ou depois. Durante não. Porque é culto. É culto. É culto. Tá dando para entender? Para tudo é culto. Por quê? Porque depois do culto há um milagre. Amém. Depois do culto há uma provisão. Depois do culto, tá dando para entender? Depois do sacrifício, depois de oferecer o meu melhor ao Senhor, há um milagre, há uma palavra. Diz a Bíblia que depois de pregar para aquela multidão, Jesus manda eles embora, dispensa, despede, e eles vão em paz embora. E diz a Bíblia que Jesus então vai a Pedro e diz a ele, eu tenho uma palavra para você. Ei, eu estou falando para você que Deus tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra de milagre para você. Ele tem uma palavra de prosperidade para você. Ele tem uma palavra de ordem, de direção. Pedro estava ali lavando a rede sem saber direito o que ia fazer, porque o sustento não tinha vindo. Ele não tinha conseguido. Peixe para Pedro é dinheiro. Tem gente que acha, ai, não falava de dinheiro. Você acha que Pedro ia fazer o quê? Comer tudo aqueles peixes? Ele vendia aqueles peixes e transformava aquilo em dinheiro. Trocava com outros alimentos. Aquilo para ele era a renda dele. Pedro não tinha conseguido ganhar nada, não tinha lucrado nada, tinha falhado em tudo. Não tinha prosperado em nada. Mas, mesmo assim, ele não deixou de servir ao Senhor. Meu Deus. Tem gente que, porque eu não estou falando, meu Deus do céu, eu tento a palavra ser breve, mas aí o Espírito Santo vai movendo. Tem gente que está falando, eu não estou fazendo a obra porque eu não estou ganhando nada. Ô, meu irmão, Pedro não ganhou nada aquela noite e não deixou de fazer a obra.
Ah, eu não estou abençoando porque eu não estou tendo para abençoar. Quando eu estiver ganhando 200 milhões por mês... Oh, meu irmão, não. Pedro não tinha pescado nada. Nada. Vou repetir. Pedro não tinha pescado nada. Mas depois do culto, ele recebeu uma palavra. Eita, isso aqui é forte, irmão. Deus, ele tem algo para você. Quer ver que isso aqui é de Deus? Eu vou mostrar para você. 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Lá no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo de número 17. É um capítulo muito legal. Fala sobre Elias. Na primeira parte do capítulo 17, fala acerca de Elias sendo alimentado pelos corvos. Para você ser contextualizado aqui, Elias ele profetizou e orou para que a chuva parasse. E a chuva parou, porque o povo estava em pecado, o rei estava em pecado. E ele orou para que não chovesse, para que a coisa apertasse, para que o povo pudesse voltar ao Senhor. E há um determinado momento que ele é alimentado por corvos, né? O Senhor manda os corvos alimentar ele. Mas aí chega uma ordem do Senhor pedindo para que ele saia e vá até uma cidade. Nós vamos ler agora. 1 Reis 17:7. Algum tempo depois, o riacho secou-se. Um riacho. Deus tinha levado ele para perto de um riacho para ele ter água para tomar, e os corvos traziam comida. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aí continua a história dizendo que assim ela fez, e assim aconteceu. Meu irmão, você parou para pensar? Pega aí. Aquela mulher, ela tinha um pouquinho de farinha e ela tinha um pouquinho de azeite. Ela estava pegando alguns gravetos, ela ia acender uma fogueira, um fogo, e ela ia ali cozinhar algo para o filho dela. Provavelmente, meu irmão, nem para ela, para o filho. Porque mãe é assim, né? Tira da boca para dar para o filho, não é? Então ela ia dar ali para o filho comer, para que ele sobrevivesse por algum tempo, para que desse tempo de algum milagre acontecer, de algum auxílio chegar. E só que aquele profeta disse para ela: primeiro para Deus. Ah, meu irmão, a gente está tão preocupado com a gente está tão preocupado com a gente, que a gente esquece que um princípio bíblico é primeiro para Deus. O melhor para Deus. Primeiro para Deus. E porque aquela viúva obedeceu à voz do profeta, assim como eu estou sendo profeta de Deus na sua vida, e ela disse, ela fez aquilo que o profeta lhe ordenou, para ela e para o filho não faltou. Primeiro para Deus. Pega essa palavra. Primeiro culto. Meu Deus do céu, estou toda arrepiada aqui. Primeiro culto. Primeiro você cultua, primeiro você adora, primeiro você sacrifica, primeiro você oferta, primeiro você semeia, depois você colhe. Eita, primeiro culto, depois o milagre. Primeiro, meu irmão, escuta, primeiro ouça a voz do profeta, ouça a voz de Deus, ouça a direção de Deus. Depois você vai viver o milagre. Não, tem gente querendo inverter a ordem. Não, se Deus fizer, aí eu adoro. Querido, você adora.
existe questão do voto. Voto é uma outra coisa, eu não vou falar sobre voto. Vamos lá. Como é que funciona no mundo espiritual? Você adora, aí Deus faz ou não faz, porque Deus ele não tem que trabalhar para você ou por você. Ele faz por misericórdia e por graça. A resposta dele pode ser sim ou não. Então você adora, Deus faz ou não, mas aí tem um agir, a resposta de Deus, positiva ou negativa, e depois você adora de novo. Você começa com adoração e termina com adoração. Você começa com louvor e termina com louvor. É assim que tem que funcionar na vida do crente. Você começa com louvor e termina com louvor. E no meio? No meio Deus trabalha. E enquanto Deus trabalha, a gente louva. Pastor, não entendi. Você está falando que a gente começa com louvor, termina com louvor, mas no meio tem louvor? É porque crente tem que adorar. No começo, no meio e no fim. O crente adora, querido. O trabalho do crente é adorar. É cultuar a Deus. É viver culto, é viver prestando adoração a Ele. É isso que é culto. O que é culto? Culto fala de viver em serviço do Senhor, viver adorando ao Senhor, é fazer do Senhor a nossa herança. Então você começa o teu dia adorando o Senhor, durante o teu dia você serve ao Senhor e no final do teu dia você adora ao Senhor. É assim a vida do crente. Por quê, irmão? Por que a gente tem que viver uma vida cultuando a Deus? Por que a gente tem que viver uma vida sacrificando ao Senhor, oferecendo a Deus? Irmão, quando nós vivemos uma vida de culto, depois de um culto tem sempre milagre. Amém, é verdade. Não pegou, meu irmão, já era para estar escrevendo amém, aleluia, glória a Deus aí. Eu vou explicar para você, você vai entender. Pedro teve um momento de culto e depois do culto veio uma palavra de vitória para ele. Aquela mulher teve um momento ali, ela cultuou e ela adorou a Deus. E depois ela viveu o milagre de Deus. Escuta. Quando você vive uma vida de culto, significa que você vai viver uma vida de milagre. Porque depois do culto tem milagre, irmão. Amém. Pastor, eu acordei de manhã, chutei o canto da cama, mas de vez de gritar um palavrão, de blasfemar, de xingar, eu adorei. Eita, se prepara, porque depois de um culto... Pastor, eu fui trabalhar, mas quando eu fui fazer o meu trabalho, eu não fiz como se fosse para as pessoas. Eu fiz como se fosse ao Senhor. Então, depois do teu trabalho se tornou um culto, porque você estava fazendo para o Senhor. E depois do culto, tem milagre. Você está entendendo aí, meu irmão? Depois do culto, tem milagre. Quer ver que sabe o que eu lembrei agora? 1 Reis 3. 1 Reis capítulo 3. Tô acabando, irmão, tô acabando. Vai ser breve a palavra, mas meia horinha eu acabo. Que oração? Eu falei, gente. Agora são 25 para as 9. 1 Reis capítulo 3, versículo 4, diz assim. Segura essa. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite, ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Pega essa palavra aí, irmão. O rei Salomão, ele aprendeu um princípio com o pai dele. Qual princípio? Primeiro eu adoro. Primeiro eu sacrifico. Primeiro eu oferto. Primeiro eu adoro. Primeiro eu entrego o que eu tenho. Bom ou mal. Pedro tinha um barco vazio. Pega aqui, meu irmão. Que tem gente que quando a gente fala de sacrifício já tá falando, o pastor tá falando de dinheiro. Tô nem aí pro teu dinheiro. Quero nem saber do teu dinheiro. Nem Deus. Ele quer saber sobre o dinheiro do seu coração. Pedro tinha um barco vazio. Mas ofereceu. Aquela mulher viúva, ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas ofereceu. O rei, ele tinha um monte de coisa. Então ofereceu 1000 holocaustos. 1000 cabeças de gado. Cada um oferece o que tem. Você tá entendendo ou não? Você não precisa dar o que você não tem. Escuta, eu já vi isso em alguns lugares de igrejas, em algumas coisas. Pega emprestado dos outros para ofertar. Não precisa pegar nada emprestado dos outros para ofertar para ninguém. Você tem que dar aquilo que você tem. Você tem.
Olha o que a Bíblia fala. Pedro entregou um barco vazio. Meu irmão, vou falar para você. Segura essa. Pedro ofereceu um barco vazio. Recebeu um barco cheio. Depois do culto, ele recebeu uma palavra. E o barco que estava vazio se encheu. Encheu tanto que quase afundou. A mulher ofereceu um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que tinha. E comeu até o fim da seca. Ah, pastor, pandemia. 3 anos de seca. 3 anos e meio ficou seca naquela época lá. 3 anos sem chover na terra. Todo mundo passando apertado. A viúva e o filho dela. Tem história ainda daquela viúva ainda que o filho morreu. Ela foi lá e falou, não. Como é que você faz isso pro meu filho morrer? Aquela mulher era retada, rapaz. Pensa na mulher de Deus. Olha. Mas ela ofereceu. Na casa dela não teve fome. E o rei? O rei tinha... Rei? Então ofereceu. Pesado, irmão. Ele ofereceu o que era muito para ele. 1000 holocaustos. Meu irmão, é holocausto, irmão. É dinheiro, irmão. É caro. 1000 cabeças, meu irmão. 1000 cabeças. É holocausto, irmão. É holocausto. Segura essa aí. Sabe o que tinha que ser oferecido em holocausto? Isso aqui é bom você falar, porque às vezes fica só no número. Eram os animais os mais caros. Porque ele tinha que ser novo, sem defeito. Segura essa aí. Ninguém oferece nada porcaria para Deus, não. O rei tinha o melhor, então ele ofereceu o melhor que ele tinha. Pedro foi o barco vazio, a mulher foi um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, o rei foi 1000 holocaustos. 1000 holocaustos, meu Deus. É holocausto, pastor. Porque eram os melhores entre o gado dele. Os melhores, o que seria, entre aspas, que ia procriar as melhores crias. Porque era melhor, os mais puros. Que tinha mais valor. Pedro recebeu o barco cheio. A mulher viúva não passou fome o resto da seca. Agora, e o rei? O rei, Deus olhou para ele e falou, caramba, gostei. A Bíblia fala isso, quer ver? A Bíblia fala aqui que o Senhor apareceu para ele em sonho e disse, peça-me o que quiser que eu lhe darei. Malandro. Todo mundo já assistiu Aladim, né? Aí aparece lá o Aladim. O gênio da lâmpada. Só que o gênio da lâmpada, por mais poderoso que ele seja, ele é limitado. Porque o gênio da lâmpada ele fala, não ressuscito ninguém, não posso dar amor. Agora, o Deus que estava falando para Salomão, pede o que quiser, era ilimitado. Melhor do que a Viva, a Clara tinha, o irmão. Quando fala ilimitado, era ilimitado mesmo. Mesmo. Não tinha limite. Pastor, se Salomão pede para ressuscitar Davi vivo. Se Salomão pede para ficar com 10 metros de altura. Pronto, Salomão ia ter 10 metros de altura. Se Salomão pede para viver para sempre, meu irmão, dava para ir visitar Salomão até hoje. Isso aqui é coisa louca. Isso aqui é coisa louca. Ô louco, pastor. Meu irmão, você acredita? Deus chegou pro homem e perguntou assim, pede o que você quiser que eu te dou. É Deus. Meu irmão, quem está perguntando é Deus. Se Salomão pede qualquer doideira dessa, aí Salomão fala, eu preciso de sabedoria para poder governar o teu povo. Ai, Deus fala, eita, esse menino tá... Sabe o que aconteceu? Salomão arrebentou com o coração de Deus. Salomão arrebentou. Salomão falou assim, eu quero sabedoria para poder... Lê depois desse texto, eu não vou ler para a gente não perder tempo. Mas Salomão foi o cara, ele pegou e ofereceu o sacrifício a Deus. Eita, tocou no coração de Deus, Deus aparece para ele num sonho. Fala para ele, filho, pede o que você quer. Aí Salomão fala, Senhor, sabe o que eu preciso mesmo? Eu sou moço. Ele fala, eu sou um menino. Eita, Salomão, eu sou um menino, sabe o que eu preciso? Eu preciso de sabedoria para poder governar o teu povo.
Aí o coração de Deus se arrebenta. Cadê? Deixa eu ver, tá aqui, se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. 1 Reis 3:10. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Ah, meu irmão. Pensa num cara que sabia agradar a Deus, era esse cara aqui chamado Salomão. Ele agradou a Deus na oferta. Quando Deus apareceu e falou, pede o que você quer, ele agradou a Deus pedindo aquilo. Deus falou assim, tá bom. Já que é isso que você pediu, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu nada, você pediu sabedoria para julgar com discernimento, farei o que você pediu. Eita, Deus é assim. Farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que você nunca ouve. Aí ele fala no 13 assim, ó. Também lhe darei o que você não pediu. Eita, tem alguém aí que já está recebendo aí. Tem alguém que já está dando glória aí. Não pode ser que não. Glória a Deus. Também lhe darei o que você não pediu. Riquezas e fama. De forma que não haverá outro rei igual a ti. Eita. Irmão, pensa num caboclo que sabia agradar a Deus. Por que a gente fala de culto? O que é culto? É agradar a Deus. É celebrar Ele. É por isso que a gente vai pro culto. Eu não vejo a hora de estar no culto. Pastor, você está lá na live, eu quero estar com a igreja cheia. Porque depois do culto sempre tem uma palavra. A gente sai do culto com uma palavra, tá? Você está entendendo já, irmão. Você vai lá, você sacrifica, você oferta. Eu sei que tem gente que está sacrificando pela live, amém. Deus está recebendo também. Tem gente que já está assumindo compromisso com Deus. Ó, depois da live eu vou semear nessa igreja. Eu vou abençoar esse ministério, amém. Deus conhece o seu coração. Eu estou falando para você, a questão nunca é valor. A questão nunca é valor, é coração. O rei, teve gente que deu um barco vazio, teve gente que deu um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, teve gente que deu 1000 holocaustos, porque a questão não é valor. A questão é onde está o teu coração e a tua confiança. Pedro voltou para o mar por causa da palavra de Jesus. A mulher fez o bolo para o profeta confiando na palavra do profeta. Salomão sacrificou confiando no Deus que receberia o sacrifício. Irmão, segura o que eu estou te dizendo. Deus, ele vai prosperar você, ele vai abençoar você, mas depois do culto. Depois da adoração. Primeiro você adora. Primeiro você confia. Primeiro você adora. Eita, isso aqui é forte demais. Primeiro você adora. Mas eu tenho para adorar, eu só tenho isso. Amém. Eu só tenho... Amém. Primeiro você adora, porque depois da tua adoração, Deus vem com uma palavra sobre você. A palavra de Deus para Salomão foi, o que queres que eu te faça? A palavra de Jesus para o Pedro, que estava frustrado, precisando de peixe, Caramba. Escuta. Pega essa palavra. Tô terminando. Agora é revelação. Segura essa revelação aí. Não sai não. Presta atenção. Para o que você tá fazendo. Segura aí. Eu vou até parar de esperar o barulho parar aqui, porque a cachorra veio. A bendita. Ela acha o lugar de voltar. Escuta. Escuta, irmão. Pedro ofereceu um barco vazio e recebeu um barco cheio de peixe. Aí você está pensando, esse foi o milagre de Deus na vida dele. Não, Deus. Não, pastor. Não. O milagre de Deus na vida de Pedro foi fazer dele pescador de homens. Amém. Pedro ofereceu um barco vazio. E por causa da palavra de Jesus recebeu um barco cheio de peixe. Aí todo mundo está achando que aquele ali é um milagre. Aí Jesus olha para Pedro e fala, ei, vem e me segue que eu farei de você pescador de almas. Amém. Aquela mulher ofereceu uma botija que tinha um pouquinho de farinha e uma outra com um pouquinho de azeite. Ela fez um bolinho e ofereceu para o profeta. Aí você acha, não, ela recebeu em troca que não faltou alimento para ela durante a seca, pastor. Lê a história. Sabe o que ela recebeu de volta? Ela recebeu acesso ao favor de Deus através do profeta. Como assim, pastor? O maior milagre na vida daquela mulher não foi não faltar alimento para ela durante a seca. Foi o filho dela voltar à vida. Amém. Glória a Deus. Escuta, segura essa.
E Salomão? Salomão pediu sabedoria. Nossa, já tá voando. Pediu certo, tá agradando a Deus. Recebeu a sabedoria de Deus. Só que Deus, ele nunca faz só aquilo. A Bíblia fala que ele faz além do que pedimos ou pensamos. E ele recebeu riqueza, fama, e nenhum rei se comparou a ele. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Depois do culto, depois do sacrifício, depois da adoração, depois, Deus tem um milagre para você. Mas primeiro adora. Tá doendo? Adora. Tá chorando? Adora. Tá sorrindo? Adora. Amém. Tá na seca? Adora. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Meu irmão, porque depois do culto, depois do teu culto, e quando eu falo culto, é claro que eu estou falando da igreja, eu estou falando de estar lá, mas eu também estou falando de uma live. Porque, eu não sei se eu falo, que eu já falei que eu ia acabar logo. Porque entrar na igreja é fácil. Entrar numa live dessa é fácil. Agora, entrar no culto. Meu Deus. Entrar nos átrios. Tocar na orla do Senhor. Alcançar Deus. Meu irmão. Quem entra no culto não sai nunca mais igual. Amém. Quem entra no culto, eu duvido não sair sem milagre. É verdade. Não tem como. Ô louco, pastor. Aí, só que as pessoas colocar esse peso sobre os pastores. Pastor que não pregou, que não me alcançou. Não. O pastor, ele tem que te ensinar a palavra de Deus, como eu estou te ensinando aqui. Quem tem que entregar o teu culto a Deus é você. O culto, ele é individual. Nós estamos juntos para fortalecer mais, para acender mais a chama, para avivar mais. Mas no final das contas, é cada carvãozinho por si. Cada um queima o que quer queimar. Cada um queima o que tem para queimar. Cada um entrega o que tem para entregar. Há quanto tempo você não entra no culto? E eu não estou falando da religiosidade, só da parte eclesiástica do culto. Eu não estou falando só do culto igreja. Também eu estou falando de nós estarmos lá, mas no culto, Mateus 6,6, entrar no secreto e orar, entrar no teu quarto, fechar a porta, porque o Deus que vem em secreto vos recompensará. Há quanto tempo você não entra no culto? Há quanto tempo? Sabe aquela adoração que te tira lágrimas dos olhos? Sem um louvor, sem uma palavra, não é emoção, é adoração. Que deixa o teu corpo todo arrepiado. Aquele momento, irmão, meu Deus, que presença de Deus nesse lugar. Aquele momento que você está orando e por mais que você não veja nada, não ouça nada, você tem certeza que Deus está do seu lado. Sabe aquele momento? Aquele momento que você até fica com medo de olhar. Mas você sabe que Deus está ali, que a glória dele está ali. Aquele é o momento do culto. Qual foi a última vez que você entrou no culto? No Santo dos Santos. E adorou a Deus. Adorou a Deus. Porque uma coisa é entrar na presença de Deus só por necessidade. Uma coisa é entrar na presença de Deus só porque eu preciso de algo. Outra coisa é eu entrar na presença de Deus só porque eu amo a Ele. Só para adorar. Só para se render. Só para se perder na adoração. Amém. Isso é entrar no culto. Você sabe por que a gente entra no culto? Tinha uma música que dizia assim: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Você lembra dessa canção?
É porque quando você entra no culto, você entra na adoração, a adoração a Deus ela é uma só. Eita, pega essa revelação. Não existe duas, três adoração a Deus. Quando você está adorando a Deus de fato, e a Bíblia fala que Deus, ele não é que ele espera, ele procura. Esperar, ele espera ir até ele. A Bíblia fala que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia fala que tem um Deus te procurando. Meu Deus, isso aqui é forte. Porque só existe uma adoração a Deus. É essa que vem do espírito e que é de verdade. Escuta o que eu vou te dizer. E quando você adora essa adoração, por que você entra no culto? Porque você se junta com o céu para adorar a Deus. Meu irmão, você não está entendendo essa revelação, eu vou explicar melhor para você aí, que eu vou encerrar essa live que era curta. Quando você adora com essa adoração sincera a Deus, você diz santo, um anjo repete, eu estou até quase chorando aqui. Você diz glória, e alguém repete glória. E você se ajoelha, e uns 24 anciões se prostram. Porque o céu mistura com a terra mistura com o céu, porque a adoração a Deus, a adoração sincera, em espírito a Deus, ela é uma só. Então quando você adora na terra de verdade, o céu mistura com a terra mistura com o céu, porque a adoração a Deus é uma só, meu irmão. Amém. Pastor, que palavra complicada essa daí, meu irmão. Isso aqui é só para doido. Quem quer ser crente racional não vai entender nunca. Isso aqui é para doido. Quem quer crer com raciocínio, fé é uma coisa louca. Fé é uma coisa doida, de outro nível. Entenda isso. Então quando você fecha a porta do teu quarto, ou quando você vai na igreja e você esquece que tem alguém do teu lado, à frente de você, e você entra ali no teu casulo, no teu lugar de adoração, e você começa a dizer santo, santo, santo. A sua voz se mistura com as vozes dos anjos. Aí, por que nós falamos de igreja, do culto da igreja? Porque era só sua voz, mas aí na frente tem um crente desses doidos também, que começa a dizer, bendito é o teu nome, Jesus. Tu és o amado da minha alma. Oh, que saudade disso, meu irmão. Oh, que saudade disso, meu irmão. Aí tinha outro que estava até meio friozão, mas aí começa a sentir aquela presença. Aleluia. Aquela presença vai tomando, e aquele que queria se calar já começa a dizer, tu és lindo, Jesus. E aí você olha do outro lado, já tem um que não aguentou e está prostrado. E aquela atmosfera de adoração se mistura com o céu. E aquele que está prostrado está junto, como diz lá em Apocalipse, com os 24 anciões que se prostram. Com os seres viventes. Com os anjos. E o louvor está tocando, está adorando. Se mistura com os querubins, os serafins. E aquela atmosfera de adoração, meu irmão, só tem um tipo de adoração que chega a Deus. É só um tipo, é a em espírito e em verdade. Então toda aquela atmosfera espiritual, verdadeira de adoração. O próprio Deus é entronizado, aleluia. Aleluia, aleluia. Há uma presença de Deus nesse lugar, porque tem alguém aí na casa que está dizendo comigo, é santo. Amém. Santo, santo. Aí já tem um doido que não aguenta, começa a pular. O outro começa a balançar os braços. É o outro que começa a soltar uma língua estranha. É o outro que do nada estava ali tranquilo, não sabe nem o porquê, mas começa a chorar, chorar, chorar. Atmosfera de adoração. E daqui um pouco é uns ventos. É as asas dos anjos misturando com o cheiro da adoração. E daqui a pouco você olha, tem alguém ali dizendo, te dou meu coração,
e tudo que há em mim. Tá entregando tudo. E você olha, tem outro sacrificando, tem outro entregando, tem outro dizendo, eu confio o meu filho a ti, a minha esposa, o meu marido, o meu trabalho, é tudo teu. Toma que é teu, Jesus. Aí começa a chegar, passa o momento da atmosfera de adoração, vamos para casa, saímos com o coração com uma palavra, uma certeza, uma fé. Aí começa a tocar o telefone do pastor, começa a chegar as notícias. Não porque o pastor fez, porque o pastor não faz nada. O pastor é um adorador, que se não adorar nessa atmosfera, se ele não entrar aí, ele está fora, não participou do culto. Aí começa a chegar a notícia. Deus fez um milagre na minha vida. Eu estou vivendo o impossível. Deus, ele cumpriu cada detalhe do que eu pedi para ele. E ele está fazendo além. E ele está fazendo mais. Porque eu disse na terça-feira, tem gente que acha que Deus quer castigar, que Deus é mau. O prazer de Deus é abençoar. Escuta, o prazer de Deus é te dar. Você sabe, o Gabriel, quando ele quer... Desculpa, meu irmão, estou quebrantado aqui, tá difícil terminar essa live aqui. O Gabriel, quando ele quer alguma coisa de mim, da mãe dele, ele vem e agrada. Papaizinho, mamãezinha, a mãe dele, ele fica beijando no braço dessa. Ele sabe como agradar a mãe, o pai, para conseguir o que quer. Ei, Salomão, ele deu a receita. Eu estou te ensinando como você agradar o pai. Ah, mas eu estou querendo comprar Deus. Não, não. É agradar. Diz a Bíblia que o sacrifício de Salomão agradou a Deus. Tanto é que Deus disse para ele, pede o que você quer. Aí ele pediu algo, Deus falou assim, caramba, velho, seu pedido me agradou demais. Você sabe o que é isso? Você vai entregar uma oferta, e aí Deus vai aparecer para você, pede o que quer. Aí de vez de você pedir algo para você, você tá lá chorando, e você sente essa adoração, você sente este ambiente, você sabe que Deus está ali. É o momento de você pedir algo, e você fala, Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa a casa dele, a família dele, o trabalho dela, a vida dele, a vida dela, o relacionamento. Aí Deus olha para você. Ele fala, Jó ensina a gente que nós temos que orar pelos nossos amigos. Olha só, orar pelos nossos irmãos. Isso aí agrada a Deus demais, porque você está obedecendo a Ele. A Bíblia diz, amará o Senhor como a ti mesmo. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então quando Deus chega e fala, pede, você fala, abençoa o outro. Deus fala, caramba. A primeira coisa que Deus recebeu de você foi esse coração quebrantado, essa adoração sincera. Já agradou a Ele. Você tocou no coração de Deus. Aí Ele chega para você e fala, é agora. É a hora de pedir, pede. Aí você vai pedir, Ele está ali esperando. Vamos ver o que você está precisando. Aí você pede, abençoa, Senhor, os irmãos da igreja. Abençoa cada um que está assistindo essa live. É o momento de você pedir. Deus, então eu não peço para mim, eu peço, abençoa esse irmão que está assistindo essa live. Deus está falando, é o momento de você pedir. Eu estou falando, Deus, multiplica na vida dele. Aí Deus fala, caramba, filho. Aí você quer matar papai de orgulho. Aí o coração de Deus não aguenta, o coração de Deus não aguenta. Aí Deus ele olha para você e fala como falou para Salomão, eu vou te dar o que você pediu, mas eu vou fazer além. Eu vou te dar muito mais. Eu vou fazer muito mais. Depois do culto, vem o milagre. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra. Guarda. Depois do culto vem o milagre. Compartilha essa palavra. Envia para alguém, marca alguém. Porque é o milagre de Deus depois da adoração. Amém. Não é porque o pastor está falando. O pastor é o mais fraquinho aqui. Mas é porque Deus está falando. Deus ele não rejeita a adoração. Um coração quebrantado. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado ele fica irresistível a Deus. Amém. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Amém.
Nós queremos mais de Ti. Tem alguém aí que está